O Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Repita comigo: o homem vê o exterior. Jesus amado, bom dia, gente. Quem está aí, diga eu. Vamos lá, de novo. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Samuel estava diante do irmão de Davi, forte, alto, cheio de condições, aparentemente. Deus estava para ungir um novo rei para Israel. E claro que para ser rei, tinha que parecer com rei aos olhos humanos. Tem pessoas que dizem assim: eu nunca vou ser isso ou aquilo, porque eu não levo jeito para isso. Não tenho condições para aquilo. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Não importa a embalagem, importa o quê? O conteúdo. Ontem eu fui fazer fui fazer uma visita com a minha esposa, e a moça fez um bolo de café. Nunca tinha comido bolo de café na minha vida. Falei: não, pastor, vou fazer lá da Bahia. Receita lá da Bahia. Fez o bolo de café, coisa maravilhosa. Comemos, e ela disse: agora eu vou dar um pedaço para o senhor levar. Só que eu queria que o senhor não importasse para o pote, porque é aqueles potes de sorvete. Acho que todo mundo faz isso, né, gente? Quem nunca, né? Tem lá dentro da geladeira um pote de sorvete cheio de alguma coisa. Tem tudo dentro do pote, menos sorvete. Eu disse a ela: não, fique em paz. Não importa o pote, o que importa é o que está o quê? Ali dentro do pote. E é exatamente isto que nós devemos observar. Quantas pessoas não vivem preocupadas com o que os outros pensam dela, com o que os outros falam dela, mas o que não vão dizer de mim? Mas o que não vão pensar de mim? Será que eu estou agradando? Será que eu estou satisfazendo aos outros? E na verdade, deixa o mais importante se estragar. Se você cuida do exterior e não cuida do seu coração, de nada adianta. É tempo perdido. Quando Samuel estava diante deste irmão de Davi, ele tinha certeza que era ele que seria o próximo rei. E Deus disse: não é esse. Eu rejeitei esse aí. Esse aí acha que pode muito. Esse aí acha que sabe muito. E quando a gente começa a pensar que sabemos muito, quando a gente começa a achar que conhecemos tudo, nós vamos deixando Deus de lado. Nós vamos deixando de contar com Ele. E é aí, desculpa, mas é aí que nós quebramos a cara. E há quem esteja assim dentro da igreja, pensando que já conhece tudo, que já sabe tudo. Lembra que eu falei um dia para vocês aqui na igreja, de um espírito maligno que atua dentro da igreja, e o nome dele é Eu Já Sei? Quem lembra disso? O nome dele é Eu Já Sei. Isso aí que você vai falar, eu já sei. Sei que você está pensando em falar, eu já sei. Engraçado, mas se já sabe, então por quê não fazemos? Quem está entendendo? Vamos ler aqui, versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, e Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor.
Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, pois este, olha ali, este é ele. Passaram 7 filhos de Jessé, fortes, cara de mal, assustador, mas não era nenhum daqueles. E Samuel perguntou: você tem mais algum filho? Tem, mas está lá cuidando das ovelhas. Quer dizer, era o esquecido, era aquele que não era cotado para nada. Quem está entendendo? Era aquele que era deixado de lado, era aquele que, humanamente falando, não teria futuro, não teria condições alguma. E Samuel disse: então nós só vamos nos assentar à mesa quando esse último filho chegar. E mandaram chamar Davi. E quando Davi chegou, Deus falou: Samuel, é esse. Mesmo sendo de boa aparência, não forte, viçoso, mas um menino, um jovem, Deus falou: é esse. Sem nenhuma condição, sem nenhuma experiência, mas para quê? Se Deus coloca dentro da pessoa o espírito dele, para que ela ter alguma condição ou capacidade? Porque agora, com o Espírito de Deus, você pode todas as coisas. Olha o que diz aqui, versículo 13: tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, o quê? Se apossou de Davi. Ele já não era mais um qualquer. Ainda que todos, até a própria família, estivesse até ali, deixado ele de lado. Se Deus escolheu, Deus capacita. Se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um projeto, se Deus lhe deu filhos, quem é mãe aqui? Se Deus lhe deu filhos que talvez tenham lhe dado dores de cabeça, problemas, desilusões até. Se Deus lhe deu um marido, se Deus lhe deu uma esposa, uma empresa, uma família, Ele dá também a condição para que você possa dar o melhor para estas pessoas que estão ao seu derredor. Ele lhe dá condições para que aonde você colocar as suas mãos, ali venha prosperar. Diga amém. Se Ele deu, Ele dá condições para você conquistar ainda mais, não para ser envergonhado. E Ele escolhe exatamente aqueles que não têm nenhuma condição. Porque se eu acho que posso tudo, que sei todas as coisas, para que eu vou contar com Deus? Sim ou não? Ele procura exatamente aqueles que são insignificantes para esse mundo. É estes que Ele quer honrar. São estes que Ele quer exaltar. São estas pessoas que Ele quer fazer coisas grandes, para que quem olhar para a vida delas, vejam a glória de Deus. Vejam que realmente só chegou onde chegou, porque Deus estava com ele. Amém, pessoal? Passado um tempo, ele já cheio do Espírito de Deus, continuava lá, cuidando das ovelhas, mas já havia recebido a presença de Deus, já havia sido ungido. Passado um tempo, a Bíblia fala do gigante Golias, que vinha para afrontar os homens de Israel, e não tinha um sequer que o enfrentasse.
que o encarasse, medo. E olha que o povo de Israel, todos conheciam o mesmo Deus de Davi. Todos ouviam e sabiam do que ele já havia feito por esse povo. Mas de nada adianta, pessoal, nós ouvirmos falar desse Deus, se nós não vemos ele na nossa vida. Uma coisa é eu ouvir, uma coisa é eu saber que ele é grande, que ele é real. Outra coisa é eu ver ele agindo na minha vida. Se levantava esse gigante Golias e todo o povo de Israel, ó, perna para quem te quer. Olha o que diz o versículo 4 do capítulo 17. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Versículo 8, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que venha contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Preste atenção nisso aqui, ó. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Olha aqui para o pastor, olha para mim. O que o gigante Golias falava? Escolhe um homem para pelejar contra mim. Se esse homem me vencer, nós vamos servir o Deus de vocês. Nós vamos servir a vocês. Agora, se eu vencer ele, vocês vão me servir. É exatamente a proposta de Satanás. É exatamente isso. Enquanto nós não pelejamos contra ele e o derrotamos, ele quer que você sirva a ele com as doenças. Ele quer que você sirva a ele com os vícios. Ele quer que você sirva a ele com a família destruída, com a miséria, com as dívidas. Por isso tem que haver uma peleja. Por isso tem que haver uma batalha do bem contra o mal, da luz contra as trevas. Porque olha, a Bíblia diz ainda, aquele que é vencido passa a ser escravo do vencedor. Está vendo por que tem muita gente escrava dos problemas? Porque ela tem deixado os problemas vencer ela. Quem está entendendo? Quem dormiu, diga amém. Meu Deus, o amém foi forte agora, hein? Quem está entendendo, diga eu. Por isso que tem pessoas escravas uma vida inteira, pessoal, de um problema. Ela ainda não venceu, e se você não vence, você se torna escravo. O Golias dizia, se ele me vencer, nós servimos vocês. Mas se eu vencer ele, vocês vão nos servir. E eles, mais uma vez fugiam, desapareciam. Tendo um Deus tão grande, o Deus de Abraão, o Deus da Bíblia Sagrada, e tremendo de medo do gigante. Até que Davi ouviu falar desse tal de Golias. Foi até o rei Saul. Eu estou aqui resumindo. Foi até o rei e disse, deixa eu lutar. Deixa eu lutar contra esse gigante aí, contra esse Golias. Porque dentro dele estava quem? Estava o Senhor, estava Deus, o Espírito de Deus. Ora, se a presença de Deus realmente está comigo, eis a questão. Porque se a presença de Deus realmente está comigo, então eu não posso temer a nada. Eu não posso me deixar levar por nada. Eu não posso ser vencido pelo mal. Ele chegou para Saul e pediu para lutar. Imagina um menino pedindo para lutar contra um gigante. Mas ele falou, olha, rei, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai e veio um urso para comer as ovelhas. Sabe o que eu fiz com o urso? Quem sabe? Rasguei o urso no meio. Olha aí, sabe o que eu fiz com o urso? Peguei ele e arregacei ele no meio. Por quê? Porque aquilo que Deus me deu,
o mal não vai tocar. Diga amém. Ora, se eu tenho esse Deus em mim, então naquilo que é meu, Satanás não vai tocar. E olha, passou um tempo, Davi dizendo, veio um leão. E mais uma vez eu peguei o leão e rasguei o leão no meio. Não deixei que ele tocasse naquilo que Deus confiava nas minhas mãos. Tem esposa, fazer um parênteses aqui, que elas desistiram de lutar pelo casamento delas, porque apareceu alguém, porque surgiu alguém, ou porque ela pensa que existe alguém, porque ela acha que existe alguém, ela desistiu do casamento, mas ela ama o marido dela, ela sabe que não vai conseguir viver longe dele, mas às vezes ela prefere sofrer do que pelejar. Muitas pessoas preferem aceitar o problema, a situação do jeito que está, do que desafiar o problema e rasgá-lo ao meio. Quem está entendendo? Saul, ouvindo isso, diz, tá bom, então vai lá, quero ver, já sabendo que a derrota seria certa, mas não imaginava que o que estava dentro dele iria destruir aquele Golias. Para Davi não era gigante, para Davi era Golias. A Bíblia diz aqui, versículo 45, a gente está indo rápido, mas quem está conseguindo entender? Tá mesmo, pessoal? Disse Davi ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo. Eu, porém, olha lá, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus nesse lugar. Como é que as pessoas vão saber quem é o Deus que nós servimos? Quando a vergonha acaba, quando a humilhação termina, quando o câncer desaparece e o médico fica procurando e examinando e apalpando e não aparece mais. Quando que as pessoas vão saber quem é o Deus que a senhora serve? Quando houver libertação na sua família, a cura que você deseja. Quando que as pessoas vão saber quem é o Deus que o Senhor serve? Quando acabar a miséria e você começar a prosperar, ser uma pessoa bem-sucedida, ser uma pessoa de sucesso em tudo que você fizer. Davi disse, eu vou acabar com você, e todo mundo vai saber que há um Deus aqui nesse lugar. Mas como? Quer dizer, quando a pessoa tem o Espírito de Deus dentro dela, ela não tem medo de enfrentar, ela não fica chorando, olhando para a situação, apontando culpados, pessoal. Tem problemas que é você, que é a senhora, que é o Senhor que vai ter que resolver. Tem situações que é entre você e o problema. É você, Deus e o problema. As pessoas ao seu redor não vão poder ajudar. Tem situações que nós vamos ter que resolver sozinhos, com a nossa fé. Davi foi lá, ele sabia que se Deus não se manifestasse, era o fim dele, não tinha para ele. Ele disse, você vem contra mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O que eu tenho você não tem, o que está em mim você não tem. Diz a Bíblia para terminar, versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, se apressou, deixando suas fileiras, e correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu. Ele o que, gente?
caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi. Olha aqui para mim, ó. Não havia espada na mão de Davi. Por quê? Porque o que estava dentro dele, você acha que a pedra iria fazer o que fez no Golias? É que quando ele lançou aquela pedra, o poder de Deus foi junto com ela, diga amém. Mas uma atitude tinha que ser tomada, algo tinha que ser feito. Há quem esteja esperando Deus fazer, ora e diz: Senhor, quando que o Senhor vai fazer isso? Senhor, quando que o Senhor vai fazer aquilo? E é necessário um passo, uma atitude, lançar a sua fé, se posicionar contra esse problema, enfrentá-lo, dizer: peraí, até hoje você amedrontou, até hoje você me desafiou, mas hoje é o teu último dia, porque Davi disse: hoje mesmo, diga assim, hoje mesmo eu vou derrubar esse Golias. Quem era o gigante? Era Golias ou era Davi? Era Davi. Quem tem sido o gigante, você ou os seus problemas? O gigante é aquele que vence. O gigante, para os homens de guerra, o gigante era Golias, mas para Davi o gigante era ele. E diante dessa peleja que você está, mulher, meu amigo, meu irmão, diante dessa luta que você está passando, você tem que olhar e dizer assim, ó: o gigante sou eu. Fala aí, deixa eu ver, não estou conseguindo ouvir, pessoal. Você ouviu aí? Eu não ouvi. É o que, pessoal? Diante desse problema, diante dessa doença que quer te derrubar, diante dessa dívida, diante dessa confusão que está se levantando, você tem que dizer o quê? O gigante sou eu. Se tem algum gigante aqui, o gigante sou eu, não mais os problemas. Foi por isso que ele caiu com o rosto em terra, porque Davi sabia que o gigante era ele. Por que ele era o gigante? Porque o que estava dentro dele era maior que tudo. Mas ele foi lá atrás ungido. Lá atrás ele recebeu o Espírito de Deus e depois ele foi para a peleja. Cada vez vinha um problema maior, mas um por um ele foi destruindo. Um por um ele foi derrotando. E é isto que você vai fazer